Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Podiex por Karine Paiva. Aproveita, segue o canal, deixa seu comentário. E se você ama desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, se você ama crescimento, lucro, escala, liberdade, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, assistindo todos os episódios. Tudo que é lançado aqui no meu canal tem como primícia, como propósito, como objetivo te fazer crescer. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar com uma mulher visionária, empreendedora, congruente, que tem uma postura, que é uma pessoa que na prática vive o autoconhecimento. Ela que tinha tudo para dar errado. Ela que poderia ter cruzado os braços e aceitado um futuro miserável, triste, infeliz. Ela deu uma virada. Ela conseguiu ressignificar a sua dor, transformar o seu limão numa verdadeira limonada. Isso mesmo. Eu estou aqui hoje com a minha querida amiga, com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que, inclusive, eu me tornei cliente também. Nós compartilhamos aí de serviço, porque isso é uma visão também que nós temos de trabalhar juntos, de crescer. Eu estou aqui com ela, Érica Laiza. Vou apresentá-la da forma como eu a vejo e depois ela vai se apresentar. Eu sempre gosto, minha amiga, de falar como é que eu te vejo, como é que eu vejo os meus convidados. E depois você se apresenta aqui para nossa audiência. Doutora Érica, que é formada em odontologia, que tem como especialização a harmonização facial. Ela é a rainha da estética, né, da harmonização. Inclusive, a sua marca é Harmônica. Ela que trabalha com a autoestima, com esse autocuidado, com esse posicionamento, não só do gênero feminino, mas do masculino também. Porque, afinal de contas, ficar bonito é para todo mundo, não é só essa questão da mulher. Ela também, que é mãe, é esposa, é empresária, é líder e é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Que, inclusive, antes mesmo desse boom aí de trabalhar o digital, ela sempre foi uma grande investidora nos conteúdos, na sua imagem, né, no digital. Então, seja bem-vinda ao Podiex por Karine Paiva e agora fique à vontade para se apresentar, para falar com essa turma aí que nos segue. Meu Deus! Gente, que apresentação foi essa? Será que eu tenho alguma coisa para poder falar? Amiga, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra absurda, muito grande estar aqui contigo, tá? Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que você contribui na vida das pessoas e contribui na minha. Contribui porque continua contribuindo, contribuiu e continua, tá? Gente, eu sou Érica Laiza, eu sou mãe do Eric Levi, esposa do Luzivan. Eu amo cuidar de pessoas. Costumo dizer que esse é o meu propósito. Quando você tem esse propósito firme e forte na vida, você continua. E esse cuidado em transformar vidas, gerar uma autoestima, que eu considero uma questão de saúde, né, eu não me canso de dizer isso, faz parte do que torna a minha vida interessante. Legal. É isso mesmo. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Sobre autoestima, Sim. sobre mentalidade, sobre gestão, sobre liderança, sobre negócio. Eu quero começar te fazendo uma pergunta muito importante. Como foi sair de uma região que naturalmente é pequena, é limitada e se tornar uma referência em harmonização facial? Ou seja, você tinha tudo, né? As suas condições na época, uma questão de saúde, né, da sua família, do seu filho. Sim. Tudo isso, como é que você conseguiu ter essa mente tão produtiva, tão criativa, tão fortalecida? Você se julga ter nascido com ela? Você pagou para ter? O que aconteceu? Conta aí para as pessoas, porque todo mundo acha que é sorte, né? Que é sorte, né? É verdade, amiga. Assim, quando você fala do interior, só localizando as pessoas, ela fala de São Raimundo Nonato. Uma cidade pequena no sudeste do estado do Piauí, 35 mil habitantes aproximadamente, tá? Mas que tem uma quantidade de cidades em volta que formam um complexo metropolitano naquela área. Mas, quando eu comecei, aproximadamente há 23 anos, 24 anos atrás, não tinha o marketing, né? Não tinha nada disso. Então, a possibilidade de crescer era só a visão e de forma muito empírica, porque eu não tinha a mentalidade, não tinha um autoconhecimento profundo. Então, a gente fazia o que dava do jeito que dava, da maneira que era possível,
tá? E assim nós fomos crescendo, observando o mercado da região e vendo aquela história da escassez. Tipo assim, ali não tinha o ortodontista, nós nos especializamos na ortodontia. Nós vimos um mercado que era depletado dentro da odontologia, onde não existia aquele cuidado de fazer o espaço bonito, arrumadinho para o cliente. Tá? Nós passávamos por na frente de alguns consultórios e não nos identificávamos com o que nós víamos. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer diferente. Então, quando a OrtoCenter surgiu, ela surgiu ali bem pequenininha. Eu costumo dizer que a recepção era tão pequena que tinha que entrar de frente e sair de head tão pequena. Mas era tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho. Tá? Só que isso ainda incomodava a gente. Tá? Eu falo a gente porque sempre foi a dupla dinâmica, a Érica e Luzivão e Érica o tempo inteiro, eu e meu esposo. Tá? E, com isso, nós crescemos, fomos para uma sala maior, e eu costumo dizer que nós vivenciamos duas situações na nossa vida, o luxo e o lixo. Como assim, Érica? Nós começamos de baixo, nós crescemos, nós quebramos e voltamos novamente para um patamar que não era considerado o ideal para a gente. Tudo isso porque um ponto importante aconteceu na nossa vida, a saúde do nosso filho. E como nós não tínhamos uma mentalidade fortalecida, nós não tínhamos esse autoconhecimento, nós permitimos, porque quando você quebra, é que você permitiu. Né? Hoje eu entendo isso. Nós permitimos quebrar. E agora, novamente, nós estamos de novo no topo. Mas onde eu quero chegar com essa história comprida? É que quando você tem a sua mentalidade desenvolvida, o seu autoconhecimento desenvolvido, você sabe onde você quer chegar. Tá? A priori, quando eu cheguei no topo, eu cheguei de forma empírica. Só que eu não cheguei com a mente fortalecida, tanto que eu quebrei. Né? Se eu tivesse... Foi fazendo. Então, nós éramos fazedores. Tá? Tanto que eu quebrei. Depois, com a mente fortalecida, nós nos reerguemos. Só que é aquela história, né? Parar, nunca, né? Nunca. Porque, como você mesmo fala lá pra gente, a gente mata uma vítima todo dia, né? Todo dia ela grita. Todo dia ela grita e todo dia nós temos que nos fortalecer. Você falou uma coisa muito importante que eu anotei aqui. Sim. Como eu trabalho muito mentalidade, o objetivo é que as pessoas com os meus podcasts, com os meus podcasts, que elas possam pegar insights para saber construir essa mentalidade de sucesso. Você falou algo que foi um fator. Sim. Vocês não se acomodaram. Não. Vocês eram inconformados. Existe uma diferença entre ser ingrato do que ser inconformado. Inconformado eu tenho um resultado, mas eu posso. Então, a OrtoCenter lá em São Raimundo Nonato estava dando certo. Sim. Ela estava bonitinha, como você falou, estava crescendo, mas isso não era o suficiente. Vocês enxergaram que ela poderia ser maior. E aí, vocês foram em busca disso, através da mudança de uma mentalidade que precisou ser construída, não é verdade? Sim. Me conta aí, como é que foi essa visão? Por que vocês saíram de São Raimundo Nonato e chegaram em Teresina e aqui começaram a construir uma segunda marca, fortalecer a OrtoCenter e aí surgiu a Harmônica? A priori, quando eu vim para Teresina, foi em busca de melhores condições de tratamento para o meu filho, né? Na época, ele havia sido diagnosticado com autismo e em São Raimundo Nonato não se tinha, né, nesse momento, aqui, meu filho hoje tem 12 anos, há 12 anos atrás, não tinha um suporte adequado para o tratamento dele. E quando nós chegamos aqui em Teresina, na minha situação, foi a época que a gente realmente, foi quando nós quebramos. Na verdade, a OrtoCenter, naquele momento, ela estava fortalecida, só que aí nós quebramos nesse momento, porque nós não soubemos lidar, na época, com o diagnóstico. Tá? Porque quem recebe um diagnóstico desse, por um tempo, sofre um luto interno. Tá? Sabe aquela idealização do filho perfeito, que você quer ter o filho perfeito, mas que, ao mesmo tempo, você vai lá e pede perdão para Deus, que, na verdade, você aceita depois, no final? Tá? Então, com isso, eu fui em busca de uma situação que nós pudemos suprir as nossas necessidades, que já não estava sendo suprida lá em São Raimundo Nonato. Com relação ao tratamento dele, né? Exatamente. E aí, com isso, eu cheguei a procurar alguns consultórios, bati na porta de diversos consultórios atrás de emprego, e alguns nem me recebiam. E, nessa época também,
eu lembro que minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, fiquei sabendo que dentista está aplicando Botox. E eu, como ortodontista na época, ainda não trabalhava na área de harmonização facial, aí eu peguei e falei assim, tá aí. Virei essa chave. Então, eu tinha um dinheiro guardado da Previdência Privada e investi todo nesse processo de conhecimento dentro da área de harmonização facial. Porque se eu usasse só esse dinheiro para o tratamento dele, ia acabar. Então, eu tinha que fazer dinheiro do dinheiro que eu tinha, né? E aí eu peguei, fui atrás, fiz todos os cursos possíveis e imagináveis e comecei a trabalhar na área. E aí, com isso, de posse desse novo conhecimento, nós fizemos um empréstimo e montamos a Harmônica. Tá? Ou seja, acreditamos mais uma vez em um mercado que a gente não conhecia, que nós não conhecíamos e que era completamente novo para nós. Só que eu não tinha opção. Eu só tinha um direcionamento, que era seguir em frente. Eu não podia recuar. Eu não tinha mais o dinheiro, porque o dinheiro eu já havia gasto todo em investimento em cursos. Né? Então, eu tinha que olhar só para frente o tempo inteiro e acreditar que ia dar certo. E nunca parar. Então, essa inquietude minha, ela sempre foi muito intensa, desde 24 anos atrás até hoje. A minha constância, ela continua, de 24 anos atrás até hoje. Com altos e baixos dentro da minha mentalidade, sim, porque nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Tá? Mas parar, nunca parei. Eu tomei nota aqui de alguns pontos importantes, né? Você falou. Quantas pessoas, Érica, falam assim, eu não tenho dinheiro. Sim. Mas eu não tenho uma condição. Isso é uma mentalidade. Existe a mentalidade fixa, é aquela mentalidade que eu olho e falo assim, nossa, só tem água nesse copo. Sim. E tem a mentalidade de crescimento. Nossa, tem água nesse copo e com água eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um suco, eu posso fazer um café, eu posso aguar uma planta, eu posso fazer o quê? Eu posso congelar, eu posso... Então, assim, você colocou o quê? Eu tinha dinheiro, eu tinha um problema, eu tinha uma questão familiar para resolver, eu tinha a vida do meu filho ali nas mãos, mas eu sabia que eu precisava dar continuidade. De alguma forma, eu precisava produzir. Sim. E aí você teve que investir. E você investiu no quê? No conhecimento. Você desenvolveu uma nova habilidade. Já tinha odontologia, mas você resolveu ouvir alguém que era uma oportunidade e desenvolveu uma nova habilidade através de um conhecimento. E com isso, você tinha uma mentalidade também que dizia assim, eu não tenho uma opção. Muitos de vocês que nos assistem ainda não mudou de vida porque a tua opção ainda está em dar errado. Porque quando alguém decide a dar certo na vida, a única opção é o quê? Dar certo. Que foi o que você falou aqui, né? Eu só tinha uma opção, que era dar certo. Então, tudo que eu fazia, de todos os cursos que eu fazia, eu sempre buscava ser a melhor. Sempre busquei ser a melhor. Quando eu lembro da infância, muitas coisas, depois que a gente vai estudar sobre o autoconhecimento, a gente entende por que a gente busca ser o melhor. Só que na minha situação, é porque eu não tinha outras opções. Tá? Então, eu tinha que aproveitar o máximo do curso, eu tinha que fazer o máximo de network possível, eu tinha que conhecer a maior quantidade de pessoas possível, eu tinha que abraçar a maior quantidade de oportunidades possível, porque algum ali ia dar certo para mim. Na verdade, todos nós temos opções, mas isso é uma mentalidade de crescimento. O que ela está querendo dizer é que no campo de visão dela, ela só tinha uma opção, dar certo na vida. Isso, quero dar certo na vida. E você que não está agindo hoje, de novo eu vou reforçar, é porque você está alimentando uma mente improdutiva, uma mente de escassez, uma mente de limitação. E todo ser humano, ela vai passar por essa transição de uma mentalidade de escassez para chegar numa mentalidade de crescimento. Eu tinha a opção de ficar trancada dentro do quarto, ainda continuar vivenciando um luto por um diagnóstico, tá? Esperar aquele dinheiro acabar, e aí? E detalhe, né? A sua história, porque nós não estamos aqui adentrando assim de forma bem específica no diagnóstico. Mas você já contou isso em alguns momentos. Sim. Era tipo assim, esperar para que a vida acabasse, né? Exatamente. Porque antes do autismo, ele teve um diagnóstico de fibrose cística, que é uma doença que a expectativa de vida no Brasil é até 18 anos de idade.
E nessa época foi quando realmente a parte emocional nossa realmente ficou muito debilitada. Porque eu tive que lutar ainda para desmanchar esse diagnóstico. Porque eu fui estudar sobre a doença e vi que ele tinha todos os exames positivos, todos 100% positivos, mas eu não conseguia ver a clínica nele. Porque, como da área de saúde que eu sou, eu fui estudar sobre a doença. E eu cheguei para a diretora do hospital e peguei e falei, olha, o exame está dando positivo, vários laboratórios, mas eu creio em um Deus que diz para mim que meu filho não tem essa doença, porque eu não vejo clínica nele. E aí eu consegui, debaixo de muita dificuldade, fazer um exame que na época custava 13 mil reais, imagina, 12 anos atrás. Né? Uma pessoa que já estava ali quebrando da vida com esse valor. Né? E aí eu consegui fazer esse exame genético, e esse exame genético demorou 8 meses para poder ficar pronto. Imagine uma contagem regressiva até você receber o resultado final. Né? E aí, com isso, depois que eu recebi o resultado, o próprio geneticista, que é o Dr. Salmo Haas, que é uma das maiores autoridades em genéticas do nosso país, ele mesmo ligou do celular dele e falou para mim, seu filho pode ter tudo, menos fibrose cística. E aí, 6 meses depois, veio o diagnóstico do autismo. Eu comecei a perceber algumas situações que ele não executava dentro dos marcos de desenvolvimento infantil, e veio o diagnóstico do autismo. Eu não consegui ficar chateada com o mundo nem com Deus. O meu agradecimento era tão grande, porque o autismo não ia tirar a vida do meu filho. Foi mais um ponto de inflexão da minha vida? Foi. Né? Foi mais uma batalha a ser travada? Foi. Mas me fortaleceu. Me fortaleceu e fez eu criar fôlego para continuar e estar até hoje aqui. Você que nos assiste, preste atenção. Você consegue perceber aqui uma mente presente? Uma mente, de novo, de olhar para uma situação e se limitar. Olhar para uma situação e dizer, é o fim, acabou. Recebi um diagnóstico, não é mais a doença X, é outro. Tem gente que vai ficar com raiva. Você não, você ficou o quê? Grata, você ficou feliz. É isso, gente. O sucesso, ele vem do fruto de uma mente que olha para uma dor e transforma aquilo em uma oportunidade. Olha para um caminho cheio de obstáculos e vê aquilo como um treino, como uma capacidade. Olha para uma improdutividade financeira e vê aquilo como uma chance de produzir. Olha para um mercado que pode estar saturado e cria uma oportunidade. E aí, diante de tudo isso, ainda surgiu uma empresa, a Harmônica. Exatamente. E quem é a Harmônica hoje? O que a Harmônica representa? Que tipo de mente está por trás da Harmônica? Como é que você bate tantas metas? Porque quem lhe assiste na rede social, vê lá. E eu tive o prazer, ainda enquanto consultora, eu atendi algumas empresas e a Harmônica foi uma das últimas empresas que eu fechei na parte de gestão de treinamento de equipes, e eu testemunhei o quanto aquela empresa realmente alcança metas ousadas. Hoje vocês fazem parte de um clube Prime, Exatamente. que é uma referência nacional só na parte de odontologia, onde vocês seguem processos, metodologias eficientes. Então, me fala, diante de tudo isso, ainda surgiu a Harmônica. Me conta isso. Hoje, tanto o OrtoCenter quanto a Harmônica, elas participam de um grupo seleto de clínicas odontológicas, de 300 clínicas odontológicas no país, que é a Infinity Prime. É um grupo onde são clínicas de alto padrão, de melhor atendimento, que visam o melhor atendimento do cliente. Tá? E nessa busca incessante por conhecimento, nós percebemos que, se você quiser crescer, você tem que estar andando com gente que é maior do que você. Então, nesse grupo, existem clínicas que faturam 3 milhões mês. Então, quando eu pego e falo de uma clínica odontológica faturando 3 milhões em um mês, né, em 30 dias, há quem diga que é absurdo, mas nós estamos inseridos em um grupo desse tipo. Para quê? Porque a gente precisa apoiar a mentalidade desse povo, né? Se eles conseguem, se um conseguiu, por que eu não posso conseguir? Exatamente. Tá? E a Harmônica surgiu no meio de tudo isso, já pegando esse know-how que nós começamos a aprender nesse tipo de mastermind. Tá? Com isso, nós elaboramos processos das empresas muito bem organizados, porque a gente entende, se você quiser ter uma empresa de sucesso, vai lá, né? Missão, visão, valores, o básico, tá? Depois, a organização de processos. Depois de tudo organizado, o que nós precisamos? Implementar a cultura da empresa e a mentalidade que nós tínhamos, passar essa mentalidade também para o time. Da onde surgiu também os treinamentos executados por ti.
tá? Onde essa visão de crescimento, essa visão de não ter escassez, essa visão de merecimento, tá? Era necessário para o time. Porque de que adiantava dizer que o meu tratamento, que os tratamentos executados na Harmônica valem X, 3X, e eles não acreditam que realmente vale aquele valor e repassar para o cliente. Eu costumo dizer que a primeira venda ela tem que ser executada para o seu colaborador, para a pessoa lá dentro do seu time. Porque se ele não compra a ideia, você não vende. Não vende para quem está do seu lado. Então, a Harmônica e a OrtoCenter hoje, elas corroboram da mesma cultura, do mesmo direcionamento. E dessa forma é que nós conseguimos bater as nossas metas. Hoje você é sócia, não só na vida conjugal, né? Vocês Sim. também são sócios na vida empresarial. Exatamente. Como foi? Imagina só, o filho de vocês dois, a dor era presente no casal, Sim. os dois trabalhavam juntos, os dois eram empresários juntos. E como é que foi para vocês dois crescer o negócio, sabendo que os dois estavam ali? Tipo assim, é como se a mão produtiva fosse dos dois naquele negócio, que era um negócio novo. E aí vocês começaram... Quem foi que puxou quem? Quem foi que incentivou quem? Como é que era os dois estarem passando por essas dores, né, pessoais, e ainda assim colocar energia no negócio? Um sempre segurou a mão do outro, na verdade, tá? Eu e Luzivan, parece que é uma coisa assim, bem combinada. Quando um está com a energia mais baixa, o outro percebe, o outro vai lá e leva a energia do outro, e aí a gente vai nessa balança. Na época dos diagnósticos do nosso filho, eu era mais da ação, porque eu que fui correr atrás, eu que fui estudar. Já quando se trata de saúde, Luzivan, eu costumo dizer para ele que ele ficou catatônico, ele não conseguia Agir. ele não conseguia agir, tá? Então, nesse momento, a ação foi minha. E o que ele fez? Mergulhou no trabalho, na tentativa do máximo, de dar o máximo dele para que a gente não passasse necessidade. Então, cada um correu para um lado, o que é natural, né? Geralmente a mãe corre para quê? Corre para o filho, né? Verdade. Corre para o filho. O provedor foi ali Exatamente. para sobrevivência, né? Exatamente. Aí ele foi para a sobrevivência. Mas tudo da gente foi tão alinhado, tanto que muita gente chega para mim e pergunta, como é que tá certo, marido e mulher e tal? Às vezes leva um pouco de problema para casa, mas não tem jeito. Eu acho que isso é bem real bater Né? esse papo, porque eu também acredito nisso. Aham. Que não tem essa questão, chegou em casa. Não, você não precisa viver um Isso. inferno astral empresarial no seu lar. Mas é Aham. normal você estar ali viajando, conversando, discutindo Exatamente. se aquilo for saudável, se aquilo for produtivo, né? Até mesmo porque faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia, tá? A gente vai para o trabalho junto, a gente volta do trabalho junto, tá? Então, quer queira, quer não, vai conversar em casa. Vai dar certo, né? E me conta hoje. Hoje vocês têm áreas específicas? Ele cuida de uma área, você cuida de Pronto. outra? Como é que é? Luzivan também é dentista, tá? Só que agora ele não tá mais, como ele me fala, não sento mais no mocho, porque ele está na gestão das empresas, né? Nós temos 3 clínicas odontológicas e ele fica no processo de gestão. Eu fico tanto na gestão, ajudando ele, mas eu fico na gestão das pessoas e com o olho no marketing, né? Aí Esse olhar é mais para o marketing, né? Exatamente. E na capacitação constante, né? Exatamente. Érica, fala pra gente um pouco sobre todo o teu investimento em autoconhecimento. Sim. Quando foi que você teve esse insight? Quando foi que, de fato, porque você falou que construiu tudo de forma muito empírica. Era a necessidade, era o instinto animalesco mesmo de sobreviver. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Quando foi que você despertou para o autoconhecimento e qual foi o impacto disso na sua vida? Quando foi que isso realmente foi um grande fator de transformação? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar de forma autodidata, né, alguns conceitos, sabe quando você começa a ficar um pouco impaciente com as pessoas que reclamam demais, né? Eu comecei a ter essa inquietude dentro do meu coração. Principalmente quando eu via os colaboradores nessa batida da reclamação diária, parecendo que está indo amarrado para o trabalho. Isso sempre me incomodou muito, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei tanto de trabalhar, eu não entendia por que aquele cristão precisava daquilo, teoricamente, até mais do que eu, e por que ia daquela forma, tá?
E aí, na minha cabeça, foi um sonho realizado para mim quando eu pude implementar a cultura da empresa com a mentalidade que eu já estava desenvolvendo. Tá? E tudo começou lá na Metamorfose. Né? Eu fui fazer a Metamorfose com uma aluna e eu falei assim, rapaz, tá aí? É isso aí que eu quero para minha turma? Tá? E aí, diante disso, graças a Deus, naquela época, você ainda tinha tempo para nós, né? E foi possível fazer essa implementação de cultura e dessa visão nos nossos times, das nossas empresas. Tá? Hoje, eu ainda mantenho isso. Se você vê que a gente ainda traz pessoas para as metamorfoses, a gente ainda traz para os outros cursos da GoEx, realmente nesse afã, né, nessa inquietude eterna de estar trazendo o time para um alinhamento. Porque, olha, gente, não pense que é só você fazer um treinamentozinho, pequenininho e largar de mão, não. Porque se a gente, eu costumo estar falando aqui agora, a gente mata uma vítima todo dia, imagine lá teu colaborador, tá? E uma coisa que eu bato forte, não é obrigação do teu colaborador ir atrás desse conhecimento, não. Se você detém desse conhecimento, compartilha com ele, permita que ele também tenha. Porque se você tem essa oportunidade, é muito egoísmo teu, empresário, se você não pegar esse conhecimento e dividir com ele. Porque se você não divide com ele, não tem por que você ir lá e cobrar ele resultado. Porque esse resultado tem que vir a partir de você, do que você implementa para ele. Érica, você hoje investe muito em capacitação. Sim. Como nós falamos agora, você faz parte de um grupo seleto de grandes dentistas em redes nacionais. Você viaja muito, você participa de muitos workshops, de feiras, de negócio. Compartilha com a gente o que você vê, o que você ouve e o que você presencia dessa mentalidade. Ou seja, é real essa questão de que eles também estão em busca de autoconhecimento, que eles estão investindo em equipe? Me fala aí como é que é. Bota só o microfone. Isso. Sim. O que você realmente vê lá fora? Em São Paulo, em Goiânia, em outras regiões que você participa de grandes feiras. O que eu vejo, principalmente lá no nosso Mastermind, eu vejo que as clínicas, que os donos de clínicas que performam mais são os que têm a mentalidade mais desenvolvida. E eles não ficam só com os conceitos que eles aprendem no Mastermind. Eles vão para outros Masterminds e saem aprendendo tudo que tem de melhor com os grandes nomes. Tá? Grandes nomes, realmente, do autoconhecimento e da inteligência emocional. Eles não param. Tá? Eles não param, em hipótese alguma. E eles também têm a cultura de também passar isso para os seus funcionários. Eles fazem convenções, eles fazem grandes reuniões. Eles têm até a cultura, que é uma coisa que eu acho muito interessante lá, como lá na região sudeste tem muito prime, um do lado do outro, eles juntam as clínicas e fazem convenções maiores, unindo os funcionários até das outras clínicas, como se fosse uma grande comunidade, tá? Uma mentalidade, né? Porque exatamente. Às vezes você fica aqui numa região de escassez, não posso compartilhar, não posso... Isso. E o mundo aí nos ensina o contrário. Exatamente. Esse micro, né? Esse micromundo de grandes empresários que falam o quê? Compartilha, exatamente. Une, né? Compartilha. Então, assim, se tem uma característica nossa no nosso Mastermind, é justamente esse compartilhar, tá? Então, assim, a gente faz uma estratégia de marketing que dá muito certo. O que a gente faz? A gente vai lá para o palco. Recentemente, eu até fui para São Paulo, fiz uma estratégia de marketing aqui em Teresina que deu muito certo. Um Prime aplicou, faturou quase 1 milhão em 2 dias, só com a estratégia de marketing que eu desenvolvi aqui. Fiquei morrendo de orgulho. E aí, diante disso, diante do resultado do colega, fui convidada para ir para o palco para poder falar como eu fiz. Então, eu partilhei com essas clínicas exatamente todos os meus números, o que eu fiz, ordem de acontecimento, tudo. Ou seja, todo beabá para isso. Você acredita que as pessoas nascem com uma estrela que dá certo, que vai brilhar? É uma predestinação ou as pessoas desenvolvem? Tem que desenvolver, porque senão essa estrela ela apaga. Até tem ali um dom, um talento, né? Exatamente. Eu acredito que biblicamente você recebe dons e talentos, né? Exatamente. Se você tem, o que eu acredito, na verdade? Na capacitação para o desenvolvimento desse talento. Porque não adianta você ter um dom. Se você não se capacita para aquilo, você não desenvolve a maestria da execução com facilidade.
Hoje, todo mundo fala de concorrência, fala do Brasil, fala da economia, se conecta com a política e aí vira esse caos todo que é o desenvolvimento empresarial. Sim. Como é que é a tua mente? O que é que você enxerga do mercado? Como é que você vê a harmônica, o mercado de harmonização, o mercado de odontologia nos próximos 5, 10 anos? Assim, sinceramente, que não se posicionar hoje, tá? Não se posicionar no digital, não posicionar a sua empresa como alto valor, tá perdendo. Porque você só tem 2 caminhos, tanto na odontologia quanto na minha área de harmonização. Ou você atende por volume, estilo bem pop, para você ganhar no volume, ou você se posiciona como profissional de valor para poder cobrar uma situação que lhe dê conforto de trabalho e te dê uma condição e te dê uma vida que realmente você possa aproveitar. Aí você tem esses 2 caminhos, você escolhe. Engraçado, né? Assim como você, eu tenho outros amigas e amigos no segmento de odontologia. Sim. E todos aqueles que estão se destacando são as pessoas que estão se posicionando. Exatamente. Tem uma máxima aí no mercado de educação que vai dizer que todo fim de uma empresa é se tornar uma empresa educacional. E quando a gente olha para isso, se você pega uma frase como essa e fica achando que você vai ter que ser um professor, nada mais é do que o digital. Exatamente. Quando você vai lá e compartilha seu conhecimento, quando você fala para as pessoas de um processo. Quando você contribui na vida do outro. Isso é educação. Quando você resolve o que tem de ruim ou de dificuldade na vida do outro. É aquela máxima que fala, né? Ganha dinheiro quem resolve muito problema. Quem resolve muito problema. Então, eu vejo hoje, por exemplo, outros colegas na área da odontologia fazendo podcast. Você mesma é uma pessoa que pensa muito estrategicamente em como gerar campanhas que não tem tanto a ver ali, de fato, com um procedimento estético. Sim. Mas com o seu posicionamento, com a sua autoestima, com a sua comunicação, com a sua forma realmente de encarar a vida e de se desenvolver, né? Em todas as minhas estratégias de marketing, eu sempre penso em vender sem parecer que está vendendo, tá? E, ao mesmo tempo, vender de uma forma que seja elegante, por assim dizer, né? E que as pessoas elas se identifiquem com aquilo que eu prezo, que é a naturalidade. Então, assim, de nada adiantaria eu fazer algo muito, como é que eu posso dizer, muito enfeitado se não é aquilo que eu quero. Entende? Então, assim, é a tal da congruência, né? Como é que você consegue ser hoje a parte operacional? E abrindo um parêntese aqui, muito se fala que o empresário tem que estar no estratégico. Sim. Mas, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos na operação. Exatamente. Nós estamos gravando um podcast, e isso é operação. Quando você está lá fazendo o Botox, fazendo a aplicação de colares, você está na operação. Exatamente. Agora, como é que você consegue transitar? Falei certo? Transitar. Né? Como é que você consegue transitar entre a parte operacional e ainda assim, porque eu sei que todas as campanhas de marketing, por mais que tenha uma agência, que tenha uma equipe, você está envolvida. Como é que você faz? Você tem uma agenda, uma rotina? Como é que você organiza isso? Agenda. Eu anoto tudo o que eu tenho que fazer. E, assim, eu não consigo ter várias agendas. Para mim, funciona eu ter uma agenda só. Então, no meu sistema, eu abro, já coloco. No mesmo sistema onde tem cliente atendido, tem lá os meus horários, tem o horário do podcast de hoje, tem os horários de gravação, tem as reuniões, tem tudo. Tem família, tem tudo. Tudo. Vida pessoal. Tudo. Olha Tudo, só gente. esse insight E é aí, tudo viu? cronometrado, minha gente. Tudo. É tanto que eu pergunto qual a hora, qual o momento, porque vai lá para a agenda com horário. Porque se não for assim, eu não consigo funcionar. Não tá? produz, né? Não produz. E, tipo assim, raramente eu tenho que desagendar um cliente. Porque como eu programo tudo com muita antecedência, eu já bloqueio a agenda naquele momento, tá? E eu não preciso ter que desagendar ninguém. E outro detalhe importante, prioridades. O que você vai dar como prioridade? Para poder conseguir manter os meus conteúdos, a gente deixa ali separado na agenda um turno na semana que ninguém tasca, ninguém mexe, ninguém agenda ninguém, porque eu tenho que produzir o conteúdo.
tá? Então, Érica, como é que você consegue? Consegue porque tem agenda, consegue porque prioriza, consegue porque tem constância. Engraçado que o empresário ele vai dizer que não tem tempo, né? E parece que ser empresário, Érica, para muitas pessoas é como se fosse uma prisão. Eu até brinco que tem o empresidiário, que é realmente aquele empresário que ele é preso. E aí eu vejo, né, que você consegue fazer suas estratégias de marketing, consegue cuidar das pessoas, consegue liderar a sua equipe, consegue ter férias, né? Quem lhe assiste sabe que de forma muito religiosa, né, na questão, no quesito de organização, você tira as férias, você tem tempo para o seu filho, você viaja, você se capacita. Olha só a quantidade de coisas que você faz. E aí, você acabou de falar, que era uma pergunta que eu ia fazer. Que tipo de hábitos, que tipo de estilo de vida você tem que te proporciona viver a vida, não ser uma escrava do seu trabalho? Bom, primeiro hábito que eu já falei, né? Eu preciso realmente de uma agenda, de uma programação para que eu possa funcionar. Outra coisa que eu estipulei como prioridade da minha vida foi a saúde, tá? Antes eu começava a atender 8 horas da manhã, não tinha hora para poder terminar. Aí agora eu só entro às 10 horas da manhã no consultório, porque eu só entro depois que eu faço a minha atividade física. Por que eu entendi? Se eu estou bem com o meu corpo, se eu estou funcionando bem com o meu corpo, eu consigo funcionar em todas as áreas. Então, o pilar principal para mim hoje se tornou a saúde, para que eu consiga desenvolver o restante. E aí, com isso, foi uma das maiores viradas de chave da minha vida, tá? Porque agora eu consigo ter energia, que eu não tinha antes. Vivia cheia de dor, agora eu não sinto mais essas dores. Vivia com dor de cabeça, tinha dor de cabeça para tudo. Aí agora não. Agora eu sou outra pessoa. E isso é bem real, porque você vê claramente na sua rotina que você sempre tá ali, viajou, tá treinando. Viajou, tô treinando. Né? Coloca lá a foto dos ovos, né? Cozido lá, da alimentação. E outra coisa que é muito importante, a congruência. Quando você chegou aqui, a gente sempre brinca aqui na GoEx que a Érica, ela tá sempre ali impecável, ela está sempre ali pronta. E aí, isso ela falou assim, minha filha, congruência. O que é congruência para você, né? Congruência, para mim, é você viver de acordo com aquilo que você acredita. É viver de acordo com aquilo que você executa na sua vida prática e de acordo com o que você pensa também. Congruência, para mim, é de verdade. Você, principalmente, não mentir para você mesmo. E essa congruência, ao meu ver, ela tem que vir de forma natural. Ela não tem que se tornar um fardo na sua vida. Tá? Então, se você trabalha com beleza, você tem que estar bonita. Verdade. Não tem para onde correr. Trabalha com saúde. Você tem que estar bem de saúde. E tudo isso vai para um caminho só. Tá? Como é que você quer vender a beleza se você anda descabelado? Não dá. Não dá. A mulher que chega para ser atendida por mim, ela quer encontrar a Érica Lais, ela pronta, arrumada, bonita. Que a influencie, né? Que gere inspiração. E que gere inspiração de maneira benéfica para que ela consiga isso na vida dela. E aí deve ser muito difícil aí para quem é incrédulo, porque vamos lá. Você faz atividade física, se alimenta bem, é esposa, é mãe. Trabalha com imagem pessoal, está sempre impecável. Quem lhe conhece, quem não é cliente, só ir lá, cheirosa, bonita, simpática, pronta. Quando você chega lá no horário marcado, ela está lá para lhe receber. Além disso, é uma pessoa que estuda. Se você olhar a Érica Lais lá no Instagram dela, no perfil, você vai ver que no mínimo a cada 2, 3 meses ela está pegando um voo para ir se capacitar. Ela poderia dizer o quê? Já sei. Exatamente. Já faço parte de um grupo que vem até Teresina e compartilha, já assisto aulas online, participa de programas de desenvolvimento, ou seja, investe em autoconhecimento, se diverte, sai para ver a Tori, que é Tori, né? A Tori. Que é a cantora preferida dela aqui, localmente falando. Ou seja, vive uma vida sistêmica. É possível, né? Se você tiver mentalidade, se você tiver agenda, como você compartilhou, se você priorizar aquilo. Falando sobre todo esse estilo de vida, eu quero que você compartilhe. O que é para você princípios e valores? O que vale, o que é, de fato, uma força que impulsiona você a ter tamanhas atitudes e comportamentos que têm te levado ao sucesso? É aquilo que você não abre mão, para que você possa seguir.
é a sua base para que você possa construir um caminho que você se orgulhe depois no final. Tá? Que você olha assim, olha, vivi, olha a minha trajetória, eu me orgulho disso. O que você não abre mão lá na sua empresa? O que você não abre mão lá na liderança com a sua equipe? Um dos valores que eu sempre falo na Harmônica e na AutoCenter, por incrível que pareça, muita gente vai dizer, né? Eu sei que respeito é importante, que honestidade é importante, mas relacionamento. Relacionamento para a gente é extremamente importante. Porque quando você mantém um bom relacionamento dentro do time, com o teu cliente, com o teu colega que está do lado, você fideliza essas pessoas. E você cria funcionários fãs, pacientes fãs, pessoas que fazem recompra, pessoas que te indicam. Então, relacionamento está em primeiro lugar. Maravilha. Outro ponto, eu lembrei aqui agora. Muitos da odontologia, assim como na área do direito, na área da medicina, eu gosto de dizer, a área da saúde em si, muitas vezes sai de uma faculdade, sai de uma formação e acha que aquilo ali é o suficiente para crescer, né? Vocês já saíram dessa caixinha há muito tempo. Eu conto ou você conta. Mas uma coisa muito interessante que você tem como diferencial, que eu vejo pouquíssimas empresas na área da saúde ter. Você tem uma equipe comercial. Sim. Né? Olha só essa visão, gente. Eu sou da odontologia, eu sou do direito, sou da medicina, eu sou da arquitetura, da engenharia, ok. Mas como é que você fecha negócio? E aí, alguns vão ser ele mesmo o próprio vendedor, e vocês não. Vocês ousaram, vocês têm uma espécie de setor comercial, Sim. Como se fosse mesmo um call center. Um call center. De pessoas que estão ali ativamente falando, ligando, gerando lead. Conta isso pra gente aí. Então, o que nós acreditamos? Que, assim, em um mês, nas nossas empresas, nós temos diversas oportunidades de venda. E quanto mais nós nos cercamos de estratégias para poder pegar todas essas oportunidades de venda e concluir como venda efetiva, é necessário que você tenha um time para isso. Que uma secretária sozinha, lá na frente do teu balcão, marcando, agendando, recepcionando, ainda varrendo tua recepção. Servindo um café, uma água. Gente, isso não vai funcionar. Eu só digo, não vai, tá? Principalmente se você tiver um projeto de crescimento. Se você quiser continuar na mesa, você pode até continuar dessa forma, mas para crescimento isso não funciona. Não funciona, tá? Então, é olhar para a odontologia como uma empresa. Isso. Você, seu consultório e sua secretária já é uma empresa. Mas se você quer escalar, você tem que ter o comercial, exatamente, o marketing, o jurídico, exatamente, a contabilidade, a consultoria. E um detalhe que eu vejo assim importante. Aí tem gente que pega e fala assim: "Ah, mas tráfego pago não funciona". Você tem assim, você é a rainha do tráfego pago. Vamos quebrar esses bloqueios mentais aí, dentista. Como assim não funciona? Como assim? Eu posso dizer que funciona sim, tá? Só que assim, você está preparado para recepcionar essas pessoas que vêm do tráfego pago? Tá? Porque existe até um tempo para você ter um tempo de resposta para que você realmente consiga converter aquilo ali. Né? Converter em agendamento, converter em comparecimento. E existe treinamento para isso. Meu time é treinado toda segunda-feira. Ah, o que tem tanto de treinar? Tem sim. A gente pensa que não tem, mas tem sim. A gente reouve as ligações, que todas as ligações são gravadas, e a gente sai pontuando o que pode melhorar, o que estrategicamente não está legal, o que não está funcionando dentro dos scripts. Tudo isso tem que ser olhado e alinhado. O que converteu, o que não converteu. Exatamente. Quais são as objeções enfrentadas pelas meninas e como a gente consegue fazer para poder quebrar essas objeções. Então, assim, é necessário, não tem para onde, tem que estudar gatilho mental, tem que ir atrás de outras informações que não está lá no livro da odontologia. Sinto muito. Olha só, gente, o sucesso, ele tem um caminho. O caminho, ele é feito de vontade, como foi o nosso início aqui, é um sentimento de ser inconformado, né? Tem ali uma causa, que é uma visão clara de crescimento e de expansão, e tem muito conhecimento envolvido, muita técnica, muita prática e muita implementação. Porque, às vezes, também você vai ver pessoas que estuda, né? Faz muito curso, participa de tudo, mas não sai do lugar, porque não agiu. Não é só agir sem saber
E não é só saber e não agir. Tem que ter esse equilíbrio de fazer as duas coisas. E encarar o negócio como um negócio. É jogar o jogo de gente grande, aquilo que a gente fala, né? E assim, não colocar um medo, uma dificuldade como barreira, tá? Nós não chegamos onde chegamos da noite pro dia. Então, foi um verdadeiro crescer e arrumar casa. Crescer e arrumar casa. E ir arrumando essa casa de acordo com a nossa demanda. Porque, como eu falei, nós começamos em um consultório que era bem pequenininho, com uma cadeira odontológica só, tá? Hoje, só a OrtoCenter, a gente hoje tem 7 cadeiras odontológicas, uma clínica que ela é de andar, só a recepção tem 32 metros quadrados. Então, tipo assim, e nós temos hoje, no total, 54 colaboradores, tá? Então, a gente saiu de uma situação de uma colaboradora só para 54, tá? E isso foi um plantar diário para a gente. Então, assim, não desiste não, né? Não coloca os seus medos, os seus traumas como se fosse um empecilho na sua vida. Continua, vai dar certo. Existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Isso. Para você, qual é a diferença de cada uma? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Fixa, para mim, mentalidade fixa é aquela que você, quando bota na cabeça de que destino existe, ele está predeterminado. É o fim, né? É o fim, tá? E a mentalidade de crescimento é essa que te cutuca o tempo inteiro, que faz você ir atrás daquilo que você quer, que não encara uma dificuldade como um fim de linha e faz com que você continue a lutar e querer uma vida diferente, uma vida extraordinária. E hoje, para a gente poder encerrar, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Quando você se olha, quem você vê? Qual é a mente que brilha por trás de todo esse sucesso aí que você tem construído? Assim, é muito legal você escutar das pessoas que você é inspiração, que você é luz. E eu quero continuar sendo luz na vida das pessoas. Porque eu sei, para mim, o quanto foi difícil minha caminhada até aqui. E essa possibilidade de você continuar iluminando na vida das pessoas, para mim, me enche meu coração e deixa ele bem quentinho. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu me orgulho muito do que eu construí até agora. Mas pensa que eu estou satisfeita? Tô não. Você vê que pode mais. Eu vejo que eu posso mais e eu sei que eu posso mais. Se você pudesse deixar uma mensagem hoje, tanto para homens e mulheres, seja da odontologia ou não, uma mensagem que pudesse direcioná-los. Vamos imaginar que quem nos assiste agora são pessoas que já estão em crescimento, mas também que tem pessoas que estão nesse exato momento se perguntando como elas vão mudar de vida, o que elas podem fazer. O que você poderia dizer para essas pessoas? Eu digo assim, que lá atrás, quando eu tive um diagnóstico de uma doença incurável do meu filho, eu rezava e entendia que quem dava o diagnóstico final era Deus. E eu acreditei piamente nisso e tive minha resposta quando esse diagnóstico ruim dele foi tirado. O que eu posso te dizer? Que a dificuldade que você tem hoje não é o fim. E que você tem opções na sua vida. E que essa opção só vai depender daquilo que você tem na sua mente. Então, busque o autoconhecimento. Se conheça primeiro para depois você pensar em crescer. Quem sabe você resolvendo essas situações que dificultam a sua vida hoje, permita um futuro diferente. Então, invista em autoconhecimento. Exatamente. Minha amiga, foi um prazer. O prazer é foi todo não, meu. É sempre um prazer, de verdade. É muito bom Obrigada. Conversar com pessoas que viveram uma jornada, né? Porque, às vezes, Érica, quem tá de fora tem aquele sentimento de dizer, mas para um foi fácil, ela tinha as condições, ou ele tinha. E aqui eu procuro trazer pessoas que viveram um processo. Sim. Pessoas que realmente entenderam na prática que uma situação não é o fim. E que através do conhecimento, através do investimento, de tempo, de recursos em si e naquilo que a pessoa acredita, elas conseguiram alcançar um resultado. Então, é muito bom conversar com você, é muito bom te ouvir falar e é muito bom saber que você é uma pessoa imparável, que você é uma pessoa que sempre está vendo uma oportunidade. Aquela história, literalmente, é pegar um limão e fazer uma limonada. Ok? E eu espero
ter mais momentos como esse, compartilhar novas experiências. E vamos juntas aí, você que está sempre envolvida Hoje a Érica, ela participa de forma voluntária Voluntária. lá na Metamorfose. Ela vai servir. Ou seja, ela é uma espécie de monitora nas turmas, ali está servindo os alunos. Além disso, ainda tem tempo, que é um final de semana que ela poderia, como muitos de vocês justificam, né, não ter tempo, que ela poderia pegar o tempo dela para fazer outras coisas. Ela está lá, servindo nas Metamorfoses de forma gratuita, através, né, do voluntariado ali, porque ela sabe que estar naquele ambiente, servir, contribuir, sempre volta, né? Aquilo que você entrega para o mundo, você recebe. Então, que Deus te abençoe, Amém. muito sucesso, muita paz, que você possa harmonizar muitas vidas, que você possa influenciar muitas pessoas e que você não só seja uma pessoa hoje que entregue uma solução na vida daquele cliente que te procure, Sim. mas que através do digital você possa realmente levar essa mensagem, possa cada vez mais contribuir, porque o mundo precisa de informações que leve a mente a uma expansão. Um beijo grande. Obrigada, amiga. E você que nos assiste, segue, comenta. Se fez sentido para você, deixa aqui o teu maior insight. Inspira a Érica a continuar gravando conteúdos como esse também, aqui colocando. A mim também, que estou aqui semanalmente te entregando conteúdos. Compartilha, segue as nossas redes sociais. Se não foi cliente ainda da Érica, vai lá, vale a pena provar, né? Cuidar dessa pele maravilhosa, desse rosto, porque isso também conta. A imagem conta, né, minha amiga? Demais. Abre várias portas. Então, deixa a mensagem final, peço para as pessoas seguirem as suas redes sociais. E aí? Gente, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só seguir @doutora Érica Laiza, com 2 As no final, ou então @harmônica odontologia. E é isso, te vejo no próximo episódio do nosso Podiex por Karine Paiva. Uma mudança de mentalidade que vai acelerar os teus resultados.